Alô, amigo, alô, amiga. É com muita alegria que a gente está aqui para o nosso PodJack, episódio número 1. E hoje, para brilhantar aqui a nossa primeira entrevista, eu tô com um cara aqui que é faixa preta, que eu vou até ler aqui, porque são tantas coisas. O cara é formado em administração de empresas, pós-graduado em administração pública, pós-graduado em Direito de Trânsito, é um especialista em concursos públicos, já foi aprovado em 14 concursos públicos, sócio fundador da OK Multas, que é uma empresa especializada em recurso de multas de trânsito, processo de suspensão e cassação do direito de dirigir, lei seca e legalização de veículos. Está conosco hoje Mauro dos Anjos. Sou eu. Fala, fera! Tudo bem? É isso, vamos junto? Vamos nessa? Vamos! Mas antes de começar, a gente não pode deixar de agradecer primeiramente a Deus, que fez com que isso acontecesse, e também aos nossos patrocinadores. Filipão. É isso. Hoje temos que agradecer os nossos patrocinadores. Com toda certeza foram peças fundamentais para que isso se tornasse real. Então nós queremos agradecer a Petrocar, que é a Associação de Proteção Veicular, que fazemos parte dela, né? E também agradecer a Fernanda Oliveira, que trabalha com estética corporal. Queremos também agradecer os nossos parceiros da OK Multas, né? Hoje nós temos aqui o nosso amigo Mauro dos Anjos, representando o nosso convidado especial. E também queremos agradecer a Petroseg Segurança Eletrônica, que também faz parte do nosso grupo de empresas. É isso. Maravilha. E aí, Jaque? Bom, eu não tenho nem mais nada que dizer, porque a apresentação toda já foi feita, não só do convidado, como dos nossos patrocinadores. Então a ideia agora já é iniciarmos o nosso bate-papo, um bate-papo de grande valia, de muito conhecimento. Espero que você esteja à vontade, espero que você se sinta em casa, que aqui assim nós estamos. Vamos embora. Então vamos lá, vamos começar. Mauro, quem é Mauro dos Anjos, mediante a tudo isso que o Peter acabou de falar aqui? Quem é esse camarada aí? Vou ficar saber. Então tá, vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer esse convite maravilhoso. Tá aqui no meio dos Jacks, eu me sinto até um Jack honorário. Tá? Agradecer esse convite, essa oportunidade, essa honra de estar abrindo aí o primeiro podcast de 2024. Muito honrado, muito feliz. Bom, sou o Mauro dos Anjos, né? Marido da Kelly, pai da Nicole, pai da Giovana, pai do Guilherme, pai da Samira. Só esses. Que isso, mano? Ainda bem que parou, né? Já ia me perguntar que você é meu pai também? Não, pai dessas 4 crianças maravilhosas, jovens adultos, adolescentes. Maravilhoso. Para mim, crianças. Sou um estudante apaixonado, gosto de aprender coisas novas. Se passa um mês sem eu aprender nada, eu me sinto inútil, improdutivo. Eu detesto não saber. Então eu sou ávido por saber. E exatamente por isso a gente obteve alguns resultados nos concursos, alguns resultados nos negócios, e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês. Tá sendo humilde demais. Quantos concursos você passou? 14. De quantos que você fez? 14. Atenção, concurseiro, você concurseiro, esse podcast aqui também é pra você. Dicas valiosas com o homem aqui. Bacana, depois da gente saber um pouco de quem é Mauro por trás de um currículo, a gente já vai iniciar logo com a nossa primeira pergunta. Existe alguma multa, Mauro, que não tem como recorrer? Existe alguma multa que você olha para ela e fala assim, essa aqui não tem mais ponto de correr, não. Vai ter que pagar, vai segurar os pontos aí e dar teu jeito. Tem isso? Existe isso? É uma ótima pergunta. Dentro do direito de trânsito, a multa em si é uma maneira de fazer o cidadão cumprir a lei. Sempre. A multa de trânsito é uma coisa ruim. Não, porque ela serve para proteger a sociedade contra o camarada que não respeita as leis. Ponto 1. Ponto 2. A administração pública, seja a prefeitura, seja o Detran, seja o governo do estado, seja o governo federal, as instituições como um todo, ela também precisam cumprir a lei. Então, quando um policial ou um agente da lei descumpre a lei para aplicar uma multa, aí a multa é ilegal. Então, se a pergunta é, existe alguma multa que não vale a pena recorrer?
Todas valem. Toda multa cabe recurso. Seja ela num veículo de passeio, numa moto, num caminhão, num ônibus, qualquer multa cabe recurso. Tá, então peraí. Cheguei lá, a multa venceu. Uhum. E aí? Tem como? Tem como questionar essa multa já vencida? Ótimo. Há possibilidade disso? Porque muita gente às vezes fica pensando assim, cara, já passou do prazo. Ah, como é que eu faço? Na verdade, esse podcast aqui vai ser esclarecedor. Muita gente tem dúvidas sobre o Detran. Eu sou um e eu te procuro sempre. Você sabe disso. Fala, presidente! Eu sempre te procuro, não tem jeito. Então eu queria entender, a multa já venceu. Tem como eu questionar ela? Porque pode acontecer de eu não ter recebido notificação ou algo do tipo. Excelente pergunta. Eu não recebi notificação nenhuma. De repente eu fui ver, tem uma multa vencida. Cabe recurso? Claro que cabe. A administração ela não pode se negar a receber recurso. No momento em que o cidadão comum procura a administração para protocolar, é muito comum, é muito recorrente que o camarada do protocolo recuse esse recurso. Mas existe uma lei que foi sancionada... Mas ele tem esse poder, cara? O protocolo? É. O protocolo acha que tem. Essa é a questão. E o cidadão não sabe. Não sabe. Que não pode. Então, olha que interessante. Existe uma lei chamada Lei 9.9784, de 1999. Lei 9784, que diz que a administração pode rever os seus atos quando eles forem eivados de ilegalidade. Ou seja, quando for um ato administrativo, que é a aplicação da multa ou o julgamento dela, for coberto de ilegalidade, quando tiver alguma coisa ali que seja irregular, o cidadão pode questionar, mesmo da multa vencida. Só que o cidadão comum não sabe disso. É uma informação muito importante. E aí, o que fazer? O que fazer? Procurar um especialista. É a primeira... Não, procurar o Mauro. Procurar um especialista é o ideal. Mas o cidadão ele precisa reunir provas e fatos de que há irregularidade nessa multa. Se ele não possui conhecimento para reunir essas provas e fatos, ele vai chamar um especialista, seja um despachante, seja um advogado, ele vai procurar um especialista para que essas provas sejam apresentadas. Entendi. Então, a gente tem vários casos nesse sentido, tá? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu posso recorrer qualquer multa. Qualquer multa. Ela mesmo vencida, eu posso questionar. Mas beleza, não consegui fazer nada disso, a multa já gerou, já aconteceu tudo, não deu pra recorrer, aconteceu tudo. Qual é o limite que eu tenho pra perder ponto? Porque às vezes você não corre atrás, não faz, não recorre, não conhece, não tem conhecimento. Qual é o limite de ponto que eu tenho? Porque com o governo anterior, teve uma mudança. Teve. No CTB e tal, e alguma coisa desse sentido. Me explica melhor, que eu também não consigo entender isso. 40 pontos? 40? 40 Atualmente... pontos? Não, peraí, é 40 pontos ou não? Pô? Atualmente, o Código de Trânsito estabelece que o condutor ele tem um limite de 39 pontos para não bloquear a CNH por pontos. 39, não 40. O 40... Não, peraí. Explica isso com calma, por favor. Limite porque de as pontos. pessoas entendem que é 40. O que você entendeu, Pedro? Eu entendi 40. E tu, filho? Também. 40. 41. Mudou pra 40 Pra mim é o pontos. seguinte, 40,99 tá dentro da casa do 40. Não, 39. Essa leitura, por isso que a lei, ela precisa ser elaborada por alguém que entenda de lei, mas ela precisa ser formulada de um modo que o cidadão consiga entender o que está lendo. O que a gente tem hoje no nosso regime jurídico, né, e no nosso regime político, são pessoas que não têm formação, construindo leis, elaborando leis com termos para o cidadão comum não entender. Então vamos lá. Para quem está assistindo a gente aí no podcast. Limite, 39 pontos. Para você ter a sua CNH tranquila, sem nenhum tipo de restrição ou bloqueio. Bateu 40. Bateu 40, vai bloquear a sua CNH por excesso de pontos. Falando sobre esse bloqueio, um amigo meu recentemente falou que recebeu uma ligação de um suposto amigo, cliente e tal, dizendo que do nada bloquearam a CNH dele. E aí, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer depois que bloqueou? Bateu 40, a gente não fez o acompanhamento. Sim. O Felipe pegou meu carro, roletou todos os pardais. Logo eu, né? Não seria o contrário, não. O Peter pegou minha moto, roletou todos os pardais. Deu 40 pontos. Já era, zedou o caldo. Sim. O que faz agora?
É uma boa pergunta. Só antes de você responder essa pergunta, eu vou deixar aqui para vocês comentarem no vídeo quem sabia dessa informação. Quem Pois é. sabia que Verdade. eram somente 39 pontos. Além do Mauro. Comenta aqui embaixo, porque é importante. Eu, sinceramente, para mim, eu tinha 40 pontos de margem. Então eu tenho 39. 39. Só que, Perfeito. se você tomar uma multa de 7 pontos, o teu limite cai pra 29. Ué. É 39 se você tiver atividade remunerada na carteira ou se você não tiver nenhuma multa de 7 pontos. Então, Nenhuma multa gravíssima. Então tu vai ter que recapitular isso. Recapitulando. Lá do começo. Vamos lá. O limite de pontuação na carteira de motorista, 39 pontos. Para pessoas que têm a carteira com atividade remunerada, exercício de atividade remunerada, tem uma sigla escrita EAR no campo observações da CNH, depois você olha lá se a sua tem. Agora, para pessoas que não cometeram nenhuma multa gravíssima, que são aquelas multas de 7 pontos, o limite 39 pontos. Não 40, 39. Se tomar uma multa gravíssima, esse limite cai para 29. Se tomar 2 multas gravíssimas, esse limite cai para 19. Só que 2 multas gravíssimas já dá 14. Olha que problemão. Então, camarada com 20 pontos pode ser suspenso? Pode. Se tiver 2 multas gravíssimas na CNH e somar mais alguma coisa. Resumindo, pegadinha então, quase uma pegadinha. Eu ia isso. falar isso agora. Eu ia falar, resumindo, foi feito pra prejudicar alguém, é isso? Então, a construção dessa lei, ela me causou muito desconforto. Porque aumentou o limite de pontos, mas criou pegadinhas que normalmente o motorista não sabe, não conhece, principalmente quem já tem carteira de O habilitação há mais de 10 cidadão não anos. sabe. O cidadão não sabe. E aí ele vai descobrir como. Ele vai descobrir quando ele chega para renovar e tá lá, bloqueado. Ou agora no aplicativo, quando aparece lá, suspenso. Agora, o Sidney fez uma pergunta sobre a pessoa receber uma ligação Exato. falando que está suspenso e bloqueado. Detran, prefeitura, governo federal, ninguém vai ligar para tua casa para dizer que você está bloqueado. Quem geralmente faz isso, atenção, quem geralmente faz isso são pessoas mal intencionadas, relacionadas com escritórios fraudulentos que roubam dados, que violam a LGPD e entram em contato com o cidadão, criando um verdadeiro terrorismo. Terrorismo em cima do cidadão, para poder vender o serviço. Isso é importante. Então, se algum escritório ligar para você, se alguém ligar para você para dizer que a sua carteira está bloqueada, a minha recomendação, isso é ilegal, você bloqueia esse contato e procura um especialista de verdade. Ok, multas, né? A OK Multas OK está aqui Multas. para ajudar. Isso aí. Então não é o Estado que liga. Nunca. O Estado, você nunca vai receber uma Isso ligação é do Estado. irritante, cara. Porque às vezes, por exemplo, se você receber um processo... Caiu um processo de alguma coisa da tua vida. Uhum. Vai começar um montão de advogado te ligar. Como é que eles sabem? Nem meu advogado sabe ainda. Que Exatamente. loucura. Nem você sabe ainda. Aí o pessoal, posso te ajudar? Eu falei, mas não pedi. Exato. Calma, não fui citado ainda. Que Vazamento loucura. de dados, violação da Não, LGPD. e o próprio advogado que deveria estar defendendo isso, Sim. ele tá fazendo. Tá dentro do game. É o jogo, né? Nenhum profissional sério vai fazer. Isso Mas eu é acho que a certeza. conversa tá muito branda, cara. Acho que a gente precisava dar uma Não, pimentada nessa mas conversa. daqui a pouco a gente vai chegar lá, pô. Tá só aquecendo. Já pode chegar, não. Eu acho que já chegou. Tem certeza que não? Mauro, Hum. lei seca. Diga. Ah, é agora. Antes de qualquer coisa, se você bebe e dirige, você tem que se ferrar mesmo. É o responsável. Você tem que se ferrar porque você tá colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Mas vamos lá. Rolou aí, um tempinho, pouco tempo atrás, sobre o pão de forma. Uhum. O pão de forma que contém álcool. E aí foi feito um teste num estado, que eu não me recordo se foi em Goiás. E realmente acusou lá, como se tivesse bebido. Isso me prejudica numa lei seca. Se eu for parado na Blitz, eu sou um cara que como pão de forma. Inclusive, a marca que eu consumo tava lá. Uma das marcas que eu consumo. Sim. E aí eu fui parado na Blitz, eu nem bebo. Isso me prejudica? Você vai soprar o bafômetro e vai dar um falso positivo. Vai apitar a luzinha, você vai ser autuado por dirigir sob efeito de álcool. E eu vou sofrer uma sanção como se eu tivesse bebido? Como se você tivesse bebido. Artigo 165.
Se você soprar o bafômetro, ou o que a gente chama de etilômetro, se você soprar depois de ter ingerido pão de forma, vai apitar, vai dar um falso positivo. Se você usar enxaguante bucal, vai dar falso positivo. Se você comer bombom de licor, vai dar falso positivo. Algumas medicações que você estiver usando, vai dar falso positivo. Então, infelizmente, tem coisas que acontecem. Só que, sabendo disso, olha que interessante, o manual do equipamento, do etilômetro, ele prevê ali que você deve enxaguar a boca antes de soprar o bafômetro. Nunca vi isso. Porque Nunca nem nunca falaram. vão te contar isso. É para aplicar a multa. Só que não pode você violar o manual do equipamento. E eu tenho o manual de todos os equipamentos de lei seca. Mas o cidadão, ele pode chegar na hora ali e falar, não, eu vou fazer o teste, mas eu quero enxaguar. Sim, Ele pode exigir isso lá na hora? porque Com a gente? o equipamento, o etilômetro, ele é feito para aferir a quantidade de álcool que você tem nos seus alvéolos, na sua corrente sanguínea. Quando você soprar, ele vai ter o hálito etílico, ele vai ter ali o teor alcoólico no seu bafo, vamos colocar assim, por isso que chama bafômetro, né? É porque no ato de soprar, de expirar, ele tem um limite de tolerância. Mas é interessante que isso é para aferir a quantidade de álcool que você tem no organismo, não na boca. Então, se você comeu pão de forma, esse álcool tá aqui. Se você usou um enxaguante bucal, esse álcool tá aqui. Você vai lavar a boca e vai soprar e não vai dar nada. Só que nenhum policial te orienta nesse sentido. É o famoso pulo do gato. Nenhum agente te orienta nesse sentido. Lembrando, se você bebeu, não dirija. Se você dirigir, você pode ser pego na lei seca. Deixa eu te fazer uma pergunta, Mauro. Uhum. O agente sabe? Essa foi uma boa pergunta, hein? Não, Tudo bem. É uma boa pergunta. não, é porque, honestamente, aqui, Uhum. eu não tô denegrindo a imagem de nenhuma instituição. Mas a favor. Eu sou muito a favor da instituição, pelo Sim. amor de Deus. Sim. Só que é o seguinte, tem situações que nós mesmos não somos instruídos. Sim. Não é que ele não queira saber. Não, ele não foi instruído. Uhum. É diferente isso. Então a pergunta é, já aconteceu de você pegar algum cliente que nem o próprio policial sabia, nem o próprio agente sabia desse enxágue bucal? Então, eu não posso, eu como coordenador da Secretaria de Governo, se eu fosse, eu jamais colocaria um agente na rua para aplicar a lei de trânsito sem uma formação. Você, né, Mauro? Não é policial. Não, olha só. Nem todo policial pode gente, trabalhar com trânsito. Verdade. Para trabalhar com trânsito, o policial ele foi formado na academia de polícia e ele fez o curso de agente de trânsito. Ok. Isso está na lei. O guarda municipal, igual forma. O guarda municipal, ele não é agente de trânsito. Ele precisa de uma formação de agente de trânsito. Dizer que o policial desconhece a lei é a mesma coisa que dizer que o cidadão desconhece a lei. A diferença é que o policial tem que receber o treinamento do Estado. O cidadão não. Então, o cidadão ele não conhece várias leis, mas ele é exigido como se conhecesse. Ele não conhece quase todas e é exigido por todas. Exigido por todos. Então, eu presumo que o policial que está ali na operação, ele tem uma formação, ele recebeu a qualificação. Agora, eu não sei se ele leu o manual do equipamento. Só sei de uma coisa. Se eu soprar o bafômetro e der um falso positivo e eu for multado sem ter ingerido álcool e não me foi permitido lavar a boca, eu tenho o direito de requerer junto à justiça uma reparação estatal por essa violação do meu direito. Porque se eu usar essa televisão fora da especificação do manual, eu vou quebrar ela. E eu não tenho garantia. É verdade. O meu uso foi mal feito. Se eu usar esse microfone fora da especificação do manual, se eu ligar ele, por exemplo, no 220, ele sendo 110... eu vou queimar ele. Da mesma forma, o manual, o etilômetro, se for feito o uso sem seguir o manual. Mas beleza. Eu, sem saber dessa informação de enxaguar a boca, comi pão de forma, assoprei e deu positivo. Sim. Tem um prazo, assim, não de descanso, mas um prazo para eu poder fazer de novo e zerar? Ótima, excelente pergunta e pouca gente sabe disso. Apareceu o falso positivo. Você tem direito a um outro exame. 15 minutos depois, no mínimo, você vai aguardar ali e vai realizar um outro exame, que se chama contraprova.
Você pode, inclusive, solicitar que seja... Não há necessidade, mas você pode solicitar que seja conduzido à delegacia para fazer um exame de sangue, um exame com perito, né? E que o perito diga se você está sob efeito de álcool. Então, mas o cidadão que for abordado da lei seca, soprar e acusou positivo, aguarda, você vai realizar um novo teste. Bacana. Qual é a multa de trânsito mais cara que tem? Ah, rapaz. Olha, vou te falar. Nós temos a lei seca hoje, que tá R$ 2.939,47. O acostamento tá quanto? Acostamento depende. Depende se você está transitando no acostamento Parado. ou ultrapassando pelo acostamento. Tem diferença. Ela pode ser multiplicada por 3, aí dá R$ 880 e pouquinho, ou ser multiplicada por 5. A multa gravíssima multiplicada por 5. Aí dá quase R$ 1.500. Já tomei. Só que olha que interessante, a lei seca. Vamos dar um exemplo aqui interessante. O Jack, Sidney Jack, ele tem um veículo que está no nome de uma empresa. E o funcionário dele foi abordado na lei seca. A multa vai para a empresa. O funcionário vai receber as punições da lei seca, mas o valor da multa é cobrado do proprietário do veículo, que é a empresa. Chora. Agora, se esse camarada for pego numa lei seca, gente, isso aqui é terrível. Em 12 meses, se ele for pego numa segunda lei seca, o valor é em dobro. Ah, isso que eu ia Mas perguntar agora. Quem bebe e dirige tem que tomar mesmo na cabeça. Concordo. Cara, eu concordo também, mas já fiz isso. Misericórdia. Mas Eu preciso ser honesto, pô. a administração... Já fiz e é tem que respeitar a errado, lei. é totalmente errado. É. Totalmente errado, sou totalmente contra, inclusive, hoje. Mas é interessante porque a gente não tem uma dimensão do problema que pode nos causar à frente. Sim. Hoje tudo digital. Uhum. Habilitação digital. Eu só fui saber que minha habilitação foi suspensa quando eu fui fazer um exame de sangue. E eu liguei pro Mauro. Foi. E a empresa resolveu. Que Quem multa loucura. resolveu, É muito difícil contextualizar isso. Sim, mas vou ser sincero pra você. Se você tem um veículo no nome de uma empresa, tome cuidado. Porque se você não identificar o motorista responsável pela multa, a empresa vai receber uma outra multa de igual valor. Igual. Então, multa de ultrapassar pelo acostamento, R$ 1.500. Ok. Se a empresa não disser quem estava dirigindo, outra multa de R$ 1.500 por não indicação de condutor. E os pontos vai pra quem? Não tem ponto. Eu não disse quem foi, por isso que o governo, por isso que o elaborador da lei, o legislador, ele estabeleceu o seguinte: já que não tem pontuação, paga a multa dobrada. Vamos mudar um pouco só o tópico, né? Uhum. O assunto é o mesmo, é Ok. multa. Eu vou até trazer aqui uma questão que é pessoal, né? Uhum. Eu passei 10 anos praticamente sem tomar uma multa no carro, me mudei para a região dos lagos e já acionei a OK Multas pelo menos umas 10 vezes já. Mauro, me explica uma coisa. O porquê... Porque assim, ó, eu entendo, ou melhor, eu subentendo que o objetivo dos radares é para você diminuir os acidentes nas vias, né? Para você não atropelar algumas pessoas, enfim, para você... Por que uma via de São Pedro para Cabo Frio eu passo por 7, 8 radares com uma distância de 200 metros? Qual o objetivo disso? É evitar acidente ou outra coisa? Essa via que você está se referindo, a RJ 126, se eu não me engano. Não, essa já é... 106? Eu não sei se é via, tá? É. Eu não entendo de via, rodovia, eu sei que é asfaltada. Certo. É no caminho ali que eu passo de São Pedro para Cabo Frio. Certo. Passo ali pelo Atacadão, ali, até chegar ali naquele retorno perto da Estácio, são 6, 7 radares. Então, é feito um estudo prévio antes de você instalar um radar. Esse estudo prévio, ele é revisado periodicamente. E esse estudo visa o quê? Vamos colocar o radar ali por quê? O aferidor de velocidade. Para quê? Para ensinar o motorista, para educar o motorista a transitar na velocidade limite. Por quê? Para evitar acidente, para evitar um monte de coisa. Pois bem, o princípio do direito de trânsito é a educação do motorista, não a punição do motorista. Eu puno para educar. A ideia não é punir, a ideia é educar.
Então, eu tenho ali uma estrada que é curta. Tantos radares, por quê? Foi feito um estudo prévio que estabeleceu a necessidade de todos esses radares. Qual é o maior problema? É que foi feito estudo técnico, colocaram os radares, mas não estão respeitando a sinalização. Então você não tem sinais de que ali na frente tem um radar, que vai reduzir a velocidade de 80 km para 40. Isso é um abuso. Isso é uma violação. Você não ser avisado com antecedência de que à frente possui um medidor de velocidade. Isso é uma covardia. A via toda sinalizada com 80 e quando chega no radar, você vê colada no radar uma placa de 40. Sem uma sinalização prévia. Aí realmente é um abuso e pode ser questionado tanto administrativamente quanto judicialmente. Vou pegar um gancho aqui, eu tô improvisando, né? Porque tá vindo na mente e a gente tá fazendo. E aquelas placas de 22 às 6? Certo. Você pode avançar o sinal. Isso realmente procede ou você às vezes é surpreendido com alguém multado de 22 às 6? Eu porque fico com medo. avança o sinal. Eu fico com medo. Eu fico igual um pastel parado no sinal porque eu toda hora tomando uma multinha. E eu fico na dúvida, ou tomar multa ou sou assaltado. Perfeito. Nós que somos velhos... Obrigado pela parte que me toca. Nós que somos Muito obrigado velhos, pela parte que me toca, cara. Nós que somos velhos, a gente construiu na cidade do Rio uma lenda urbana, dizendo que após as 10 da noite eu posso avançar sinal. Ah, então legalizaram. É uma lenda urbana, não é verdade. Não é verdade. Não Mesmo- são todos os sinais. Não são todos. Mesmo os que tem placa lá parado? Perfeito. Apenas os que possuem uma sinalização, uma placa dizendo de 10 da noite, das 22 horas às 6 da manhã, pode avançar com cautela. Não é sair entrando, é avançar com cautela. Mas ele não pega velocidade, só o sinal. Só sinal. Só que o que acontece? Construiu-se uma lenda urbana ali na Avenida das Américas, na Salvador Allende, em outras localidades, que as pessoas avançam o sinal vermelho e falam, não, é de madrugada, tá tranquilo. Isso foi uma lei, um decreto, na verdade, sancionado pelo antigo prefeito César Maia, Bem antigo. bem antigo, que nos últimos 6 meses da eleição sancionou um decreto dizendo que estava liberado avançar o sinal à noite. O prefeito, imediatamente posterior, salvo engano, o Eduardo Paes, revogou esse decreto. Então, todo mundo que está tomando multa de avanço de sinal após as 10 da noite está tomando dentro da lei. Porque esse decreto só vigorou por 6 meses, salvo engano, 6 a 5 meses no máximo. Foi realmente uma lenda urbana que vigora até hoje no imaginário das pessoas. Então, baseado nisso, eu tomei algumas multas, né? Tomei umas 10 multas aí, lá em Cabo Frio. No radar. Então, assim, no radar. Aí, tipo assim, eu tentei transferir. Vamos supor que uma pessoa tá na mesma posição que eu. Tomou um monte de multa, tentou transferir ali porque a carteira é provisória. Ele consegue fazer isso? Consegue. Só que ele tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas tem o caso de quando o Detran também não aceita Tem. a transferência. Tem esses casos? Tem o caso que o Detran não aceita. Vamos lá. Eles podem fazer isso? Meu veículo recebeu multas, mas não era eu que estava dirigindo. E eu quero indicar a pessoa que realmente tomou essas multas com o meu carro. Posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho um prazo para fazer isso. Administrativamente, eu tenho um prazo de 30 dias após a notificação da autuação. Então, eu recebi a informação de que meu veículo foi autuado, e aí eu tenho um prazo de 30 dias para informar. Não era eu, era o Jack. Porém, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Porque existe um caso que aconteceu agora, recentemente, no interior de São Paulo, de um rapaz que estava na PPD, tomou a multa por trafegar sem capacete, PPD, permissão para dirigir. Ele estava com a provisória. Ele estava na provisória, recebeu uma multa de trafegar, de conduzir o veículo, artigo 244, sem capacete, e transferiu a pontuação para a mãe dele. Só que no auto de infração, o policial lavrou que era um homem que estava conduzindo. Ele indicou a mãe aceitou. Quando bateu no Detran, o Detran informou a polícia, que investigou. Exatamente, falsidade ideológica. Conduziu a mãe e o rapaz à delegacia. Foi um dissabor absurdo. Eles não ficaram presos, mas tiveram que responder judicialmente, né? e o rapaz perdeu a permissão para dirigir.
vai ter que voltar para Tudo de autoescola e novo. refazer. Quanto tempo pra ele fazer de novo? Olha, ele pode já entrar de imediato. Terminou, ele pode entrar de imediato. Por ser a provisória, por ser a permissão para dirigir. Mas ele precisa refazer o processo. Tá? Beleza. A Avenida Brasil. Sim. Vamos falar de assunto mais uma vez polêmico? Uhum. Com o nosso queridaço Eduardo Paz nos ajudou com bastante trânsito. Tomei várias multas na Avenida Brasil. Uhum. E aí? Multa de velocidade. Exato, aquela que mudou, acho que para 40 km por Do hora. nada, do nada. Sim. A minha filha dizia assim, pai, mudou do Neida. O limite de velocidade na Avenida Brasil era 90 km. Depois, reduziram para 80. Até porque trafegar 90 km na Avenida Brasil não tem sentido nenhum. Não dá. Não dá. Não, só se quiser morrer. Aí tu Humanamente impossível. arrebenta com o carro em algum lugar, só É. se for isso. Mas é 80. O limite de velocidade na pista central da Avenida Brasil é 80. Na pista lateral é 70. Pouca gente sabe disso. Mas em todo o Brasil ou até Deodoro? Porque, Quais são os porque pedaços? teve uma parte que eu achava que de Deodoro pra Campo Grande já era 90. De Deodoro para Campo Grande aumenta para 90. Ah, beleza. Mas, via de regra, nesse trecho até Deodoro, 80 km por hora na pista central. Colocaram uma placa, colocaram um radar, na verdade. Colocaram um radar de aferição de velocidade, cujo limite era 40. Numa pista que está toda sinalizada com 80. Ativaram o radar sem sinalização prévia, sem avisar os motoristas. De vez em quando aparecia no RJTV. De vez em quando. O que aconteceu? Muita gente multada. Só que se a via é 80 e você está circulando dentro do limite de tolerância um pouco mais de 80, você não recebe multa. Agora, se você está circulando a um pouco mais de 80 e passa no radar de 40, você recebe uma multa de R$ 880 Oxe. por trafegar com excesso de velocidade acima dos 50% permitido da via. E pior, essa multa é mandatória. Ela vai suspender o seu direito de dirigir, ela vai bloquear a sua carteira de motorista. Uma multa. Uma multa, R$ 880. Recentemente eu recebi um cliente que estava com 18 multas de R$ 880 tomadas no período de março a julho na Avenida Brasil. Cliente, você tá de parabéns. Não, mas ele estava trafegando dentro da lei, a via não estava sinalizada. Se ele estava respeitando uma lei que existia previamente e a lei mudou sem que ele fosse notificado e sem que houvesse nenhum tipo de aviso, quem desrespeitou a lei foi a prefeitura. Sendo muito sincero, eu não sabia. Pois é. E eu pego a linha vermelha quando eu tô indo pra Rio dos Lagos. Se eu tivesse pegado a Brasil, era mais 20 multas que a Dani ia me chamar. Tá repreendido. Pois é. Só que tem um detalhe nisso aí. Todas essas multas, de março a julho, elas têm que ser canceladas. Todas as multas de excesso de velocidade na Baseado em Avenida quê? Brasil, baseado na resolução 3766, que foi sancionada recentemente, agora em julho, que estabeleceu que essas multas têm que ser anuladas. Então, se você pagou a multa de excesso de velocidade na Brasil, que foi recebida entre março e julho, você tem direito ao reembolso dessa multa paga. Essa multa é ilegal e a prefeitura já reconheceu isso. Mas tem um detalhe. Qual o detalhe? O Você detalhe pode saber do detalhe. Sempre O detalhe tem eu um detalhe, gosto. Sempre sempre tem um tem um pulo do detalhe, gato. Sempre sempre. tem Eu um gosto pulo do gato. das letrinhas miúdas. As letrinhas miúdas, é. a prefeitura diz que está fazendo o cancelamento delas aos poucos. Só que quem não chora não mama. Se você não pedir o cancelamento dessa multa, você pode esperar sentado, que você não vai receber nem o reembolso da multa paga, nem o cancelamento da multa. Mas deixa eu fazer uma pergunta dentro disso. Hum. Porque você está falando que radar mudou, velocidade para lá, Cancelamento 40 não. para cá, cancelamento não sei o que, etc. Dá para confiar no radar? Ele é totalmente legal? Porque eu tô me baseando pelos reboques. O cara tava rebocando e o reboque teria que ser rebocado. Sim. Eu consigo confiar naquele aparelho? Ele tá legalizado ali, ele tá calibrado, ele tem um... Porque, por exemplo, no ramo onde eu trabalho, tem muito material que eu tenho que entregar com certificação RBC. Senão não vai, não tem como ir. E aí, posso confiar?
Anualmente. Silêncio da morte. Não, mas o silêncio desse aí eu gosto. Não, ele falou que ia ser polêmico. Ele falou que não ia correr da pergunta. Correr. Ele falou que não ia correr de nenhuma pergunta. Nenhuma. Vamos responder todas. Anualmente, o Inmetro, que é um instituto federal de metrologia, o Inmetro tem a obrigação de aferir os radares para ver se eles estão dentro da margem de tolerância, porque todo radar está sujeito à intempérie natural. Ele pega chuva, ele pega sol, ele pega excesso de calor, ele pega excesso de frio. Então isso pode afetar a capacidade de aferição dele. Perfeito. Principalmente os radares metrológicos, que servem para medir coisas, medir velocidade. Por exemplo, anualmente ele tem que fazer essa certificação dizendo: testamos e está dentro da margem. O que ocorre? Que o Inmetro não fiscaliza todos os radares. Não tem como, pô. Então, minha recomendação: se você foi multado por excesso de velocidade por meio de um radar, busque no site do Inmetro o número de série que está escrito na multa que você recebeu. Esse é o passo a passo que você colocou no seu Instagram. Esse é o passo a passo. Maravilha. Você vai buscar lá no site do Inmetro, vai pegar o auto de infração, a multa que você recebeu, vai procurar ali o número de série, vai digitar no site do Inmetro e vai verificar se está dentro da validade. Se estiver fora da validade, essa multa tem que ser cancelada, tem que ser anulada. Aí chama o Mauro. Se você não conseguir, chama o Mauro. E essa informação tem lá no OK Multas lá. Tem no nosso Instagram. Nós colocamos essa informação no Instagram, na página da OK Multas RJ. Perfeito. Então vamos lá. Maravilha. Deixa eu fazer uma oferta. Eu queria. Posso fazer uma oferta? À vontade. Deve. Então Tem que falar essa tem que falar direto para quem vai receber a oferta. Tá. A oferta é para quem? Eu quero fazer oferta para todos os seguidores do canal no YouTube do PodJacks. Então, se você é seguidor do PodJack, eu vou te dar um presente. Se você é associado da Petrocar, eu também vou te dar um presente. Se você é cliente da Petroseg, eu também vou te dar um presente. E se você é cliente da estética da Fernanda Oliveira, eu também vou te dar um presente. Preste atenção. Se você tomou uma multa de excesso de velocidade na Avenida Brasil entre março e julho, eu vou fazer o recurso para você. De graça. No amor? Eu não vou te cobrar esse recurso. Você vai procurar o nosso escritório, vai procurar o nosso canal de atendimento, vai procurar o nosso setor comercial e eu vou recorrer para você de graça. Você não vai pagar o recurso dessa multa. E se você já pagou a multa e está tendo a pontuação na sua CNH, eu vou ajudar você com o reembolso desse valor. Você vai pegar esse dinheiro de volta da Prefeitura do Rio. Maravilha. Enfim, Que isso. não investe para poder recorrer e ainda pode voltar com dinheiro no bolso. É isso aí. Que loucura. Eu costumo dizer que de graça eu pego até o ônibus errado. Qual é? De graça? Oxe, até o ônibus errado. Então é o seguinte, posso fazer o corte dessa mensagem aí e disparar para os associados Petrocar, que Deve. a segue. Deve. Tá bom. Todos os seguidores do canal PodJacks. E se esse mesmo associado tiver aquela dúvida cruel? Eu preciso pagar todas as multas para poder fazer o licenciamento? Até porque agora tá pedindo para fazer excelente IPVA. pergunta. O IPVA tem que pagar. Chorei. Tem que pagar todas as multas também? Porque se tiver, eu vou chorar também. E tem isso. Porque ainda tem um detalhe importante dentro disso aí. Aconteceu recentemente com a transferência que eu fiz. Com a transferência do carro da minha esposa que eu fiz, tinha uma multa na prefeitura que não estava no Bradesco. Que loucura! Então, quer dizer, eu tenho que me adaptar a algo que eu nem fui orientado, nem fui informado. Então, me explica aqui duas coisas. A primeira, eu preciso pagar todas as multas por licenciamento. A segunda, por que as multas da prefeitura não vêm no Bradesco? Tá todo mundo fazendo isso. Na época, antigamente, era o Itaú. Agora, Bradesco. Por quê? Então, o sistema de cobrança de multas no estado do Rio era feito exclusivamente pelo Bradesco. Exceto quando eram multas que vinham, que a gente chama de multas fora do estado, ou de órgãos federais. Então, eles vinham em sites próprios. Nem sempre aparecia no Bradesco. O que acontece é que a Prefeitura do Rio foi hackeada. O sistema de multas, de gestão de multas, foi hackeado. Mudaram o sistema, contrataram uma nova plataforma e agora a cobrança vem nessa nova plataforma, não mais integrada com o site do Bradesco. Por isso que vai ter multas ocultas. Peraí.
Eu preciso entender. ocultas. Você não foi muito claro pra mim, não. Então vamos de novo. Foi hackeado Hackeado o sistema de multas da prefeitura. prefeitura de Da cidade do Rio. multas da prefeitura do Rio de Janeiro. Tô inventando, não. Isso é informação pública. Pode pesquisar. Foi hackeado. E o que aconteceu por conta disso? Mas aí depois que hackearam, fizeram o quê? Contrataram um novo sistema. Contrataram um sistema agora gerido pela Serpro. Isso é complicado. E aí- Se a gente for mergulhar fundo nisso aí... Isso é mais polêmico É, do que o polêmico. mas o que eu Mas quero... deu pra entender. O que eu quero frisar é que existem multas ocultas que não aparecem nos sistemas tradicionais de cobrança. Se você está com dificuldade de multas ocultas, você procura o nosso escritório que a gente vai ajudar você. Isso. E em relação a pagar todas as multas, o estado do Rio de Janeiro não estava exigindo de 2020 para cá o pagamento de IPVA nem de multas para licenciar o veículo. Então, hoje, para licenciar o veículo, para você ter o 2024, você precisa pagar todas as multas, todos os IPVAs e as guias de recolhimento de taxas. Mauro, antes da gente tocar o assunto aqui, eu quero fazer uma última pergunta para uma resposta rápida. Ok? Mauro, o que está por trás das multas de trânsito? Eita. isso. Você falou que não ia fugir. Não, E outra coisa, sem tá? fugir. O que eu tenho de gente falando assim, eu vou aguardar essa pergunta. É verdade, essa pergunta tá sendo aguardada, e te digo tá? mais, além dessa pergunta, o que está por trás das multas de trânsito? Mauro, por que eu aqui no Rio acontece de chegar uma multa que eu tomei em Brasília, sendo que eu nunca fui lá? Certo. Então vamos... Por qual você quer começar primeiro? Porque são duas polêmicas Certo. e acontece algumas vezes, a gente já presenciou Já. alguns assuntos como esse. Até carro em cima do reboque foi multado já com a gente. Seja Tramontina. Tá Corte ok. rápido. Mas, Corte rápido. mas você também tem o direito de exemplificar Tá ok. algo que você já viveu. Até pra gente entender, até pro telespectador entender como aconteceu isso. Que parece ser incrível, mas não é. O cidadão tá no Rio de Janeiro, veículo emplacado no Rio de Janeiro, com a jurisdição do estado do Rio de Janeiro. Mas foi fato, isso tá contando é fato. Fato. Beleza. Veículo no Rio de Janeiro, um Kwid, um Renault Kwid, aqui no Rio de Janeiro, circulando no Rio de Janeiro normalmente, fazendo inclusive aplicativo com o Kwid. Recebeu uma multa no Distrito Federal, numa rodovia do Distrito Federal. Procurou o nosso escritório para poder resolver essa situação. Eu vou ter que mandar para vocês depois, vocês vão precisar colocar isso na página de vocês. O camarada tem um Renault Kwid e nós indagamos o órgão que aplicou a multa, o DR do Distrito Federal. Alô, DR do Distrito Federal, essa é pra você, meu filho. Pedi a foto do auto de infração. Ele passou no radar, excesso de velocidade. Tem que ter foto. Tem que ter foto. Tem que ter foto. Veio a foto de uma ambulância e a placa não era a placa do Kwid. E na descrição do auto de infração está escrito lá, veículo Kwid. Fizemos duas O defesas. Megazord do Kwid, né? O Megazord. Fizemos duas defesas. É uma ambulância que se sentia um Kwid. Transforma. Primeira vez que eu vejo um Transformer do Kwid pra uma ambulância, cara. Da identidade de gênero. Transambulância. Ela se identificava com o Kwid. Acontece. Mas qual é o problema disso? O problema é que a gente fez duas defesas. Esse recurso foi julgado por 3 servidores do DR do Distrito Federal. E eles disseram, não há irregularidade na multa. Surreal. Surreal. A gente precisa botar essa tenho- imagem. Eu vou botar a imagem e vou botar o nome dos servidores. Alô, servidores do DR. Nada que está escondido não deixará de ser revelado, ou não deixará de ser revelado, ou será revelado. Será revelado! Servidor público tem que ter transparência nos atos. Você botou seu nome, você vinculou seu nome, é responsável por aquele julgamento. A gente vai correr atrás. E tem solução? Tem solução. Recentemente eu recebi um cliente aqui do Rio de Janeiro que recebeu 22 multas no estado da Bahia. Nunca foi à Bahia. Nem pulou o carnaval? Não. O veículo recebendo multa na Bahia. O que nós fizemos? Pedimos a imagem das multas. Era o carro dele. Mas o carro dele estava no Rio. Tem rastreador? Tem. Mas era o carro dele, com a mesma placa, o mesmo modelo, mesma cor. Acionamos a Polícia Civil aqui no Rio. A Polícia Civil entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia. E o veículo
foi localizado, identificado e apreendido. Mas tudo isso, a gente deu entrada num processo administrativo de clonagem para mudar a placa do veículo aqui do Rio e automaticamente a Polícia Civil, em comunicação com a outra Polícia Civil, fez a apreensão do veículo, né? Então recuperou o veículo, o proprietário está feliz, o cliente que estava com as multas está feliz, que todas elas serão canceladas obrigatoriamente, nós temos todas as comprovações legais e... eu só tenho a agradecer. O direito de trânsito serve para isso. Você quer saber o que tem por trás das multas? Essa é a pergunta. O direito de trânsito, o que tem por trás das multas é... a multa serve para educar o cidadão. Nem todo mundo tem educação e tem responsabilidade para dirigir. Nem todo mundo tem responsabilidade para dirigir. Então a lei de trânsito serve para educar o cidadão. Mas... o órgão de trânsito não pode usar indevidamente a lei para punir o cidadão. Então, se você errou, se você cometeu uma infração de trânsito, o órgão de trânsito não pode descumprir a lei para te punir. Porque ao cidadão é dado a possibilidade de cumprir ou não a lei e de arcar com as consequências. Mas a administração pública, ela não pode descumprir a lei. Ela é vinculada à lei, ela tem que fazer o que está na lei. Ok? Perfeito. Ficou claro essa resposta? Pra mim, Não, pra mim também. cristalino. Pra mim também. Que maravilha. Falamos muito bem de Detran, de CNH, de documentação, pra cá, E o tempo voa. pra lá, e o tempo voando. É. Acredito que tenha sido muito enriquecedor o nosso papo. Mas a gente vai sair um pouco do tema Detran. Nós vamos... esse lado técnico de Detran aí, lei pra cá, volta pra lá e tal, e a gente vai falar um pouco mais de business, né? Ok. Porque além de um servidor, é empreendedor. Sim. E de onde veio essa ideia? De onde surgiu? Aonde surgiu? Como surgiu essa ideia de abrir a OK Multas? Deixa eu acrescentar, pegando o gancho. Qual dica você daria para quem tá querendo começar a empreender? Excelente. Bom, então, de onde começou... aqui a gente vai pegar pesado, hein? De onde começou essa veia empreendedora? Mesmo já sendo servidor público. De onde começou essa veia empreendedora? É simples, porque antes de ser servidor público, eu era empreendedor. Eu vendia caneta na porta dos quartéis. Eu era um vendedor de caneta que ficava ali dos meus 16 até os 19 anos vendendo caneta para quem estava fazendo concurso público. Não tinha inscrição pela internet. Tinha que formar aquela fila lá no 1º Distrito Naval, lá no Rio de Janeiro, na Praça Mauá. Aquela promoção da prancheta por 30 e a caneta por 10. Aquela promoçãozinha. Não era assim, não. É verdadeira lei, mano. Eu tô te falando de 1997... 97, 98, não era assim, não. Não confessa a sua idade, cara. É, Vai me 97, 98. Então, assim, eu comprava caneta a 30 centavos e vendia R$1. Então, eu ganhava 200%. Mas tinha que vender muita caneta. Aí trabalhava na porta da Marinha e na porta da Aeronáutica, panfletando para cursos que quisessem me contratar e vendendo minha caneta. Porque todo mundo ia fazer. Gente, é sério, essa questão do preparo é uma coisa que começa no berço. Se você não preparar os seus filhos para a vida, eles vão ser lesados. A gente está falando de uma geração inteira de lesados. Enzos. Mais lesados do que o normal. Cara, o camarada, na minha época, ele ia fazer inscrição para um concurso em que ele ia ter que preencher um formulário, porque nada era digital, e ele não levava caneta. E aí, nessa hora, surgiu o espírito empreendedor. Oferta e demanda. Então, eles tinham necessidade da caneta e eu passei a ofertar a caneta. Então, é isso. Minha veia começou ali. E ser servidor público foi uma realização, foi uma conquista, depois de muito trabalho, muito esforço. Mas eu nunca deixei de empreender, sempre gostei de empreender. Porque eu acredito que se você... deve ter sido um esforço maravilhoso, né? 14 pro concurso, 14 aprovações. Não, foi muito esforço. Eu falo com muito orgulho, foi uma conquista muito significativa. E é engraçado, eu tenho certeza que eu poderia ter passado em mais 14. Por quê? Porque eu sei o caminho. E não tem diferença. É igual karatê, Jack. É igual karatê. Qual é a diferença do faixa branca pro faixa preta? Qual é a diferença? O que diferencia um faixa branca de um faixa preta?
O tempo. O faixa preta é só um faixa branca que não desistiu. Exatamente. Todo mundo pode ser faixa preta no karatê? Pode. Em Pode. qualquer arte marcial, É, pode. Ele só precisa não desistir. Então, no empreendedorismo é a mesma coisa, tá? O sucesso e resultado vem com o tempo. É só não desistir. Maravilha. Perfeito. E voltando aqui a falar... Voltando não, pra gente encerrar falando de OK Multas, depois a gente vai falar um pouco mais sobre você, pra gente poder encerrar. O que você entende como o maior desafio lá na OK Multas hoje? Maior desafio da OK Multas. O maior desafio da OK Multas é o maior desafio do mercado de direito de trânsito. Credibilidade. Como em outros setores, você tem bons e maus médicos, bons e maus advogados, bons e maus servidores. Você tem boas e más pessoas em qualquer nicho da sociedade. Mas no direito de trânsito, ontem eu recebi uma pergunta que me confrontou. A pessoa perguntou assim: no seu escritório, vocês fazem o serviço de despachante mesmo, ou é um serviço especializado? Como se o serviço de despachante não fosse especializado. Como se não tivesse uma lei federal regulamentando a profissão. Então, eu me senti confrontado. Por quê? Eu perguntei, mas por que você está perguntando isso? Não, porque a gente já procurou despachante, a gente tomou volta. Acredite, tem pessoa que já procurou advogado e tomou volta também. Não, eu quero falar agora. Os golpes estão cada vez mais fortes, né? Sim. Cada vez mais fortes, até pelo telefone, pelo WhatsApp, por e-mail. Isso. Recentemente, um boleto de uma quitação de um veículo, eu fiquei em dúvida, cara. Se era Tive que mandar para o verdadeiro. advogado, exato. Exato. Não, e não era um desconto significativo, não. Mas eu falei, cara, não é normal. Aí liguei para minha advogada para poder confirmar isso. O golpe, aliado às pessoas de mau caráter que tem em qualquer profissão, acaba dando uma... Acaba que o cidadão perde a credibilidade naquele serviço. Sim. E esse é o desafio da OK Multas. Trabalhar num mercado em que tantas pessoas já se magoaram, já se macularam, a OK Multas veio para construir credibilidade, confiança e seriedade. Então você pode ter certeza que quem for atendido pelo OK Multas vai sair satisfeito, vai sair com seu problema resolvido. Perfeito. Bom, a gente... Quem fala de empreender, fala de vendas, né? Uhum. Não tem como não falar de outra coisa. De vendas eu gosto bastante. Embora o nosso tempo esteja já se avançando, mas é um assunto muito interessante. Como é o teu funil de vendas, resumidamente? Como você chega e aborda o teu cliente, resumidamente? Para cada segmento, se existe uma forma, né? Uhum. Na proteção veicular, você aborda o cara na rua. Tem vários meios. No meu segmento, eu tenho que mandar um e-mail. Talvez na Petroseg eu tenho que fazer uma visita técnica. Como é o teu, resumidamente? Então, nós utilizamos alguns meios de publicidade. Então, nós impulsionamos nas redes sociais, nós impulsionamos por meio do Instagram, do WhatsApp, do Facebook. Nós fazemos muita parceria com outros profissionais do setor. Então, a gente busca oficinas mecânicas, outros advogados que não atuam com direito de trânsito, despachantes documentalistas ou despachantes que são especializados apenas em veículos, que não atuam com o direito de trânsito em si, mas apenas com a parte de ligação de veículos, e a gente fecha muita parceria. Então, hoje eu posso te dizer, 90% do nosso funil de vendas vem da credibilidade, de clientes indicando clientes. 90%. E é o canal que a gente está investindo mais em parcerias e em clientes satisfeitos. Você vê a página do Instagram da OK Multas, tem vários depoimentos de clientes satisfeitos. Alguma curiosidade sobre isso? O antigo que funciona, né? É o marketing boca a boca. Sim. É o que mais funciona. Sim. Pra você, qual é o produto que mais vende? O produto que mais vende No planeta. no planeta todo, o produto que mais vende, que mais fideliza, que mais conquista, que mais cativa, que mais impressiona e mais surpreende, o produto que mais faz isso se chama atendimento. É isso. Exatamente. Se você não tiver um bom atendimento rápido, preciso, seguro, se você não tiver um atendimento que passe confiança para o cliente, você não vende nada. E aí pode ser o serviço de recurso de multa, pode ser um copo d'água, pode ser uma batatinha, você não vende se você não tiver um bom atendimento. Perfeito.
Perfeitamente. Até aproveitou para dar um... Só para resumir aqui o que ele acabou de dizer, eu tenho falado isso quase que diariamente no meu setor, nas minhas empresas, nos meus negócios. Talvez as pessoas possam encontrar o mesmo produto que você vende. Mas as pessoas não podem encontrar o mesmo atendimento que foi no lugar e foi decepcionado. Uhum. Pode ser o melhor restaurante que for. Se eu for mal atendido, eu não volto. Pode ser a melhor loja de roupa. Se eu for mal atendido, eu não volto. Agora pode ser um bar de esquina. Aquele ovo rosa. Fui bem atendido pelo seu Antônio. Cara, seu Antônio, desce o ovo rosa. Eu vou estar lá. Então, o atendimento é que te leva ao sucesso. Sim. E engraçado, olha que estranho. É o mínimo. Porque você pode, por exemplo, eu até falo isso com alguns funcionários nossos lá, alguns colaboradores, você pode não resolver o problema do camarada, mas se você não atender bem, Verdade. você errou. Não resolver o problema, você pode dizer pra ele, olha, a gente não consegue resolver, você pode jogar aberto com o cliente, mas atenda bem. Tem cliente meu que eu sou conhecido como bombeiro. Bombeiro por quê? Apaga incêndio. Cara, tu me entrega sábado? Entrego. Cara, pelo amor de Deus, esse material pra amanhã. Tá, vai chegar aí. Eita, Jack. Atendimento. É igual quando a gente tem que atender um potencial associado e o cara fala, pô, cara, eu queria fazer a aproximação do meu carro, mas é longe. Aí eu falo pra ele, longe pra mim é o lugar onde eu não quero ir. Longe, o que é longe? Se eu quiser ir, nenhum lugar é longe. Não existe longe. A gente tá perto de finalizar e a gente elaborou uma forma de finalizar nosso podcast. Cada um de nós vamos falar uma palavra, a gente vai fazer um bate-volta. E nessa palavra você vai definir também com uma palavra o que aquela palavra significa pra você. Tá legal. Perfeito? Uhum. Vou começar. Deus. Deus é a vida. Família. Família é responsabilidade. Trabalho. Ferramenta. Saúde. Prioridade. Empreendedorismo. Alegria. Detran. Você prometeu não fugir. Serviço. Poxa, você foi bem moderado. Fui. Foi. Estratégico. E pra gente finalizar aqui, antes das considerações finais, eu queria que o Mauro definisse uma frase que defina o Mauro. Ô, Mauro. Uma frase que defina o Mauro. Rapaz, tá aí. Seja forte. Corajoso? Ou só Tu é forte, um tá 9? bom? Só forte tá bom. Tá bom. É isso aí, galera. Esse é o Mauro dos Anjos. Foi o nosso convidado número 1. Um cara sem muitas palavras aqui, porque a gente já falou demais aqui de vocês. Se eu ficar falando, vai estourar o nosso tempo, mas foi um prazerzaço te receber aqui. Tenho certeza que você contribuiu e muito, não só pra gente, não só pros Obrigado, telespectadores, mas para todos que estão aqui. Obrigado, Mauro. Felipe. Eu sou suspeito de falar, né, cara? Eu conheço o Mauro já há um tempinho. Eu sou fã desse cara, né? Como pessoa, como marido, como pai, como amigo e como empresário de sucesso. Mano. Obrigado também por ter participado. Tamo junto. Vambora. A vida é feita de oportunidades e eu agradeço a Deus pela oportunidade de conhecer esse cara, um cara ímpar, um cara com conhecimento muito agregador, Obrigado. um cara que tem me amparado na minha CNH, que quando chega a multa ele fala, presida, chegou mais uma multa, deixa comigo. E dizer pra você que você é lembrado até nas viagens de moto. Que quando a gente tá nas viagens, que passa perto do radar, eu falo, manda pro Mauro, que ele resolve. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. Obrigado, presidente. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. De verdade, obrigado mesmo. É isso aí, galera. A frase que eu quero deixar aqui pra vocês, o nosso encerramento é: tá apertado, tá sofrido, tá doído, mas sustenta mais um pouco, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Obrigado, galera. Show de bola.